Esta linda mensagem está no livro de Salmos, Salmos 123. A ti levanto os meus olhos, ó, tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor vosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente cansada da zombaria dos folgados e do desprezo dos soberbos. Amém? Esta linda mensagem é o Salmo 123, é um salmo que tem 4 versículos. E ele fala exatamente, o 4, ele diz, a nossa alma está extremamente cansada da zombaria dos folgados. Realmente nós olhamos em volta e muitas vezes se sentimos zombados pelos folgados. Folgado é aqueles que estão prosperando, aqueles que têm umas condições de vida melhor que a nossa, aquelas pessoas que têm uns salários melhores, mais altos. Essas pessoas que não têm... Eles não se preocupam com as contas do mês. Então, o homem, quando ele está ali naquele aperto, quando ele está apertado, aí os folgados, eles se acham no direito de se acharem, porque se encontra numa folga. Eles se encontram numa folga. Eles se acham que são abençoados, mas os que estão em apuros, que estão em aperto, eles não têm, né, a bênção de Deus. Mas é engano. Porque quando estamos num aperto, quando a gente se encontra em apertos, é porque Deus quer se revelar. Deus, ele não se revela para o homem no palácio tomando champanhe, não. Deus, ele se revela para o homem no aperto, é na vala, é no largo de lágrimas, de angústia, de tristeza, de aperto. É no aperto que ele se revela para o homem, mas o homem tem que se deixar que Deus se revele. E ele fala, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. Muitas vezes estamos numa parte que estamos sendo desprezadas em alguma área das nossas vidas. Ou tem outras pessoas que estão desprezadas em todas as áreas. Estão em desprezo, desamparado. Isso é o que o homem pensa. Estamos desamparados. Mas quando estamos desamparados, saiba, irmão, que temos um Deus que não dorme. Um Deus que muda história. Um Deus que ainda alcança seus servos e suas servas. Deus que ainda cura. Deus que ainda liberta. Deus que ainda transforma maldições em bênçãos. Quando eu ouvi essa palavra de alguém, teve uma pessoa que falou para mim, estávamos tendo uma conversa difícil, de aperto, né? Porque essa pessoa viu que eu estava num aperto. E ela chegou para mim e disse, olha mulher, Deus transforma maldições em bênção. Essa palavra saiu, ela bateu aqui no fio do cabelo e saiu descendo até a unha do pé e saiu cortando assim. Eu digo, que palavra transforma maldição em bênção. Eu me enchi de esperança naquela palavra. Que se tinha alguma coisa maldito em mim, na minha casa, ele iria transformar em bênção. E naquela conversa, esta mulher, ela ainda foi além. Ela olhou para mim, ela tinha vindo me fazer uma visita, que eu estava num aperto, num flagelo, e só a misericórdia. E aí ela olhou para mim e disse assim, tu tá como 6. O quê? Tu tá como 6? O que é isso, hein, mulher? Eu perguntei, o que é isso? Ela disse, tu tá como 6. E ela ali toda falando e dando assim umas voltinhas. Estava sendo usada por Deus.
E o que é isso? Olhar como 6? Olha bem para o 6. O 6, ele tem a barriguinha, né? E ele é curvado e com aquela curvazinha da ponta dele, ele olha para a barriga. Realmente, o 6 é a barriguinha e a pontinha olhando para a própria barriga. Aí eu falei, realmente o que ela tá falando é o 6. E ela falou, você tá como número 6. Você tá olhando para a barriga. E do jeito que você tá, você não vai sobressair. Você não vai sair de onde você está. E no aperto que eu estava, no desprezo, como diz o Salmo 123, no desprezo, no aperto, na angústia. Ouvir essa palavra que eu não iria ter saído era muito triste. Aí ela foi para lá e foi para cá, continua ali naquela prosa, e disse, você tem que estar como 7. Como 7. Eu disse, como assim? O 7? Aí se pôs de pé assim, pôs a mão assim na testa e diz, 7 é como soldado, O 7, ele está reto e a pontinha dele olhando para o alto. Ele está em posição. Que conversa, essa conversa não tá boa, não. E aí, peguei a palavra, e ficou aqui dentro do coração guardada, né? Aí ela foi além. Ela chegou naquele dia, ela tava com uma bagagem boa, viu, irmão? Ela tava com uma bagagem que ela entrou mesmo, foi Deus que enviou o anjo. Que às vezes entra homens e mulheres nas nossas casas como serpente, mas muitas das vezes entra como anjo enviado por Deus. Aí ela diz, mulher, vai como povo judeu. O povo judeu é o povo mais próximo da terra. Digo, como assim? Deus fala na Bíblia, com este povo ninguém pode. Este é um povo que ninguém pode. Digo, não estou entendendo. Aí ela começou a relatar. Olha, o homem que obedece a Deus, que vai para a lei de Deus, com este povo ninguém pode. E aí pregou e falou algo e foi-se embora. Aí eu fiquei com essas 3 passagens em mim. O 6, o 7 e com o povo judeu, que é um povo que com ele ninguém pode. Aí eu falei com Deus. Qual é a primeira ordenância de se tornar um povo que com ele ninguém pode? Aí, né, para a 10ª parte. Eu não devolvo a 10ª parte para Deus como dizimista, que eu não sou dizimista. Eu não posso aqui pregar e dizer eu sou dizimista, ofertante e além, não. Eu tenho que ser verdadeira. Eu não sou dizimista, eu sou uma pessoa que eu devolvo a 10ª parte como propósito. Aí, por isso que eu tenho essa 10ª parte como propósito, porque eu fui por um propósito com ele. Eu disse, Deus, se você me tirar da vergonha, se você me tirar do desprezo, da angústia, e do aperto, e da zombaria, dos folgados, dos soberbos, como Salmo 123, certamente eu vou te devolver a 10ª parte. A 10ª parte, como propósito. E ali fui, irmão. E ali eu saí do aperto. Aquele desprezo. Eu não tô rica, não tô milionária, nem tô rasgando dinheiro, não vou mentir para você. Mas como eu me encontrava olhando para o 6, olhando para minha própria barriga, eu já não me encontro mais. Eu já tenho um pouco de folga. Eu já tenho. Porque também não faz muito tempo que eu tive essa conversa com esta pessoa que entrou na minha sala. E eu tenho certeza que Deus usou aquela pessoa em forma de anjo para me ajudar. Você precisa deixar Deus te ajudar. Muitas das vezes Deus bate alguém no portão, mas tem que saber quem é, né? Não pode abrir o portão para qualquer pessoa. Fique se alerta. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus. Deus, ele fala através de uma jumenta, como ele falou com Balaão. Deus, ele fala através de um bêbado,
de um ímpio. Ele usa quem ele quer usar. Não precisa ser um evangélico, uma ovelha, um membro de uma igreja para falar com o homem. Deus, ele tem dia e hora para falar com o homem. Você tem que estar atento quando Deus envia um anjo para falar conosco. Aquele dia eu estava atenta, eu estava toda quebrada. Eu estava quebrada, não tinha conserto. Mas por amor de mim, ele nos ama e teve compaixão do meu caso, da minha casa. E aí eu ouvi, eu pus em prática. Muitas das vezes ouvimos algo de alguém, temos que pôr em prática. Porque Deus ainda usa homens e mulheres e animais. Porque ele disse, as pedras se calarem. Ele disse, o homem se calar, as pedras clamarão. E muitas das vezes ele usa pedra. Ele usa pedra na cabeça do homem para falar. Porque se o levita, se o missionário, se as ovelhas não falam, Deus fala através das pedras. E quem é as pedras? Muitas das vezes estamos rodeados de pessoas evangélicas, pessoas ovelhas, pastores, levitas, missionários, mas não encontramos ninguém para abrir a boca. Não encontramos ninguém para falar conosco. Eles são trabalhadores da seara, mas estão desapercebidos. Você às vezes mora perto de alguém muito fluente na parte do Senhor e tem vida com o Senhor, mas você nunca ouve uma palavra de conforto. Você nunca ouve uma profecia da boca daquele servo, daquela serva. E aí é quando as pedras falam. É quando o povo de Deus estão calados. Estão na folga. Porque essa palavra folga, meu irmão, não é só para os zombadores não, para os folgados não. Essa palavra folga também é para os homens de Deus. Tem homens de Deus. Tem pastores fluentes que estão com dinheiro cheio, com um bolso cheio de dinheiro. Mas ele sabe que tem uma ovelhinha que tem fome. Mas ele não tira um pedacinho daquele dinheirinho dele para dar para aquela ovelhinha secretamente. Não precisa dar a igreja inteira sabendo na hora do culto. Não. Eu não tenho coragem de tirar ali um montantezinho pequenininho, uma sominha, para dar para aquele faminto. Esse aqui está na faixa dos zombadores, dos folgados. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra e a gente acha que é só para o ímpio. Só para o ímpio, para os pecadores que estão em pecado. Não. É para todas as classes. Que tem pessoas fluentes, tem membros e tem ovelhas e tem pessoas que têm cargos importantes que estão bem, estão com o bolso cheio. Mas ele não se compadece da ovelha. Ele só quer, ele não quer dividir o que ele tem, ele quer tirar o restante, o pouquinho que aquela pessoa tem. Meu irmão. Em vez de te dar, de te ajudar, ele quer um pouquinho mais. Tá fora da palavra, meu irmão. O que está dentro da palavra é aquele pastor que se compadece do que tem fome, está com sede. Muitas das vezes aquele homem saiu de casa, não comeu, não bebeu, não se alimentou. E não encontra no meio do caminho uma pessoa cheia do Espírito Santo para dizer o que tu precisa, qual é a tua necessidade. Porque muitas das vezes, meu irmão, a necessidade está notória na cara da pessoa. A gente sabe quando alguém está com saúde, meu irmão. Quando o rosto dele e os olhos dele mostram, a saúde está nos olhos, está no rosto, na bochecha, aqui na maçã. E outra coisa, primeiro item, o segundo item, a gente percebe como o homem está bem financeiramente, é pelos cabelos.
Tu já reparou? É pelos cabelos. A gente olha assim, os cabelos tá macio. O cabelo não pode ser muito liso, mas a gente percebe que há uma onda assim viçosa, porque ele não tem preocupação em contas para pagar. Ele está em folga. E o terceiro item, a gente sabe que o homem está em necessidade é pelo aspecto, pela fisionomia, meu irmão. Se aquele homem comeu, ou se ele está com 3 dias de fome, ou se ele tem necessidade de algo no seu lar, na sua família. Mas Deus não está mandando ajudar qualquer pessoa, não. Porque tem gente que está com fome é porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não é essa classe de pessoas, não, que Deus está falando, não. É pessoas que trabalham e estão em aperto. Pessoas, órfãos, viúvas, pessoas pobres. Isso que Deus quer deixar com esta mensagem. Esses 3 itens. Que é onde a gente identifica a posição do homem. É nos cabelos, é na maçã dos olhos, maçã do rosto e nos olhos. Quando você encontra alguém que está bem, a gente vê na maçã dos olhos, do rosto e dos olhos que ele está bem, brilha. E o desvalido não, meu irmão. Ele está com a camisa desabotoada, de chinela, havaiana. Ele está com o rosto dele é de aflição. Mas muitas vezes você não olha para ele e diz, eu vou tirar essa pessoa da aflição com um abraço, com um sorriso. Ou com uma moeda. Tem 3 formas de você fazer algo por alguém. É com a moeda, é com um abraço e com um sorriso. Palavras brandas. Amém, meu irmão? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal. Diga de onde você ouve esta mensagem. Até onde está chegando a mensagem de Deus. Compartilhe com alguém. Meu irmão, compartilhe com alguém. Que certamente você vai encontrar ou um faminto, ou alguém que está com a bochecha de maçã e os olhos brilhantes. Vai ser tocado para ajudar o pobre. Amém? Até a próxima.